Fala pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o Felipe Gomes falando. Hoje a gente traz para vocês aqui novidade do mercado, NE8000 F1A, o verdadeiro canhão da Howie. E estamos aqui com o nosso querido instrutor, o Luiz, tá, do curso da Photon, para a gente poder discorrer aí sobre esse equipamento. Conta aí pra gente sobre o que você tem pego aí de cenários utilizando esse equipamento. O F1A ele está sendo um equipamento, uma caixa compacta e robusta, né, de mais alta capacidade em termos de processamento, em termos de volume de tráfego, do que algumas caixas da própria Howie. Por ser um equipamento mais compacto e de alta capacidade, é um cara que está sendo bem usado aí tanto para borda, né, protocolos de roteamento em borda, para PPPoE, tá, concentrador de PPPoE. Os limites de capacidade deles são bem espetacular em função do tamanho da caixa e por ser um equipamento compacto de um uso só, fácil adaptação no rack, fácil alimentação, né? O posicionamento no rack ali, ele é bem confortável para a gente poder trabalhar com ele no rack. Os limites dele de capacidade e de volume de tráfego estão bem superiores à nossa expectativa, né, Felipe? Sim, esse equipamento aqui a gente tem aí a capacidade máxima dele de 1.2 teras de tráfego, tá? Então assim, é um volume de tráfego bem alto, tá? Porque a gente tem aí circulando no mercado pela faixa até de preço que esse equipamento ocupa. Com relação às portas, bom, inicialmente, tá, você comprando equipamento sem licenças adicionais, ele vai inicialmente com 28 portas habilitadas de 1 GB, 10 portas de 10 GB do tipo SFP+, habilitadas, mais 8 portas de 40 GB habilitadas. As portas de 8 GB, mediante a licença adicional, elas podem ser convertidas para 100 GB. As portas de 1 GB, as 28 portas de 1 GB, mediante também a licença adicional, você pode convertê-las em 10 GB, tá? E adicionalmente colocar uma licença de mais 10 portas de 10 GB, ou seja, totalizando. Na capacidade máxima do equipamento você vai ter 48 portas de 10 GB, tá? Do tipo SFP+, e 8 portas de 100 GB, ou seja, muito throughput aí para os nossos provedores, né? Exatamente o que a gente espera para a borda, né? Onde a gente tem um alto volume de tráfego e a gente precisa de portas aí de 100 GB e de alta capacidade, né? Por que ele é bom ali para a borda do seu provedor? É um equipamento que na FIB V4 ele conta aí com 4 milhões de rotas e na RIB V4 10 milhões. Esse volume aí de 10 milhões ele é até superior ao que vocês conheciam aí de NE40 até o NE8000 M8, então ele tem essa superioridade. Se vocês perceberem aqui com relação ao chassi dele, é parecido com o switch que muitos provedores aí já utilizam, né, o queridinho do mercado, o 6730, com relação aí a alguns ganhos que o provedor tem também com esse equipamento. Bom, segurança física, tá? Em que sentido? É um equipamento que ele é extremamente estável, tá? A Howie fez um desenvolvimento muito bom na parte de roteadores e switches. A gente sabe que a Howie é uma das líderes mundiais aí nesses segmentos, né? Sim. De roteadores e switches, ou seja, não vai travar a sua borda, tá? Se estiver tendo ali flapping de rotas toda hora, não vai travar a borda do seu provedor. Exatamente. Para a gente ter uma ideia, o parâmetro de falha desses equipamentos, o que a Howie chama de MTBF, o Mean Time Between Failures, é por volta de 45 anos, ou seja, o tempo médio entre falhas é de 45 anos, o que dá pra gente uma garantia, uma confiabilidade aí de 99,999%. É o que a gente chama de equipamento de Carrier Class. Então é um equipamento de altíssima confiabilidade, altíssima disponibilidade e agora com mais capacidade de processamento. Isso, e ele traz também uma resiliência muito grande pro provedor. Essa resiliência vem através do quê? Redundância de fontes. O equipamento conta com 2 fontes, elas podem ser tanto do tipo AC quanto DC. E redundância também aqui das fãs, né? Bem simples, bem tranquilo, tá? Então você tem redundância de fãs e de fontes. Como funciona essa redundância? Bom, é 1+1, a partir do momento que uma falha, a outra assume, sem ter impacto nenhum, sem ter perda de pacote, tá, na sua rede. Isso é bem interessante para os
os nossos provedores, né? Sim. Qual a vantagem que ele tem sobre, por exemplo, o NE8000M8 ou até o NE40M2KB? Vocês conseguem estender a capacidade dele de subscribers, que a Huawei chama, né, de usuários, para 64 mil. Ou seja, é muito cliente que você consegue... É muita sessão PPPoE que a gente consegue manter aí. Isso tanto para o PPoE quanto para o IPoE. Para o IPoE, cara. Uma outra vantagem que os provedores têm, obviamente, é a questão do ecossistema da Huawei, que aqui no Brasil já está bem desenvolvido. O que seria isso? Bom, você tem ali profissionais qualificados, né, bastante profissionais qualificados disponíveis no mercado, prontos para atender, interagir, executar as implantações. Esse equipamento aqui, ele conta com algumas licenças adicionais, né, algumas features aí que são interessantes. Elas são liberadas através de licenças adicionais. Por exemplo, a gente tem a licença Advanced, que permite que os provedores utilizem o L3 VPN, né? Não é uma tecnologia que ainda tem muita aderência ao mercado devido à complexidade, né? E aí você não tem ali muitas pessoas que ainda saibam utilizar, mas você tem esse suporte através de licença para esse equipamento. Você tem SRv6, né, que é o Segment Routing V6, que é uma tendência aí do futuro, ou seja, é um equipamento que já está pronto ali para o crescimento da sua rede e já atende a tecnologias aí que a gente já vê já que serão realidades. Já estão se tornando realidade, né? Exatamente, um pouco mais à frente aí com o avanço da questão de SDN e... O próprio GPON, XGS-PON, que está trazendo mais banda, mais cliente, demanda de mais processamento e mais capacidade, então ele vem encaixar nessa evolução tecnológica. E aí falando com relação às portas, né, a gente tem aí a licença que libera uma porta de 100 GB, a licença que libera 10 portas de 10 GB e 4 portas de 10 GB, para você totalizar aí as 48 de 10 e 8 de 100. Esse aqui é o próximo passo, essa é a evolução do seu provedor, tá? E aqui na Celete você pode contar com a gente, que a gente tem conta entrega, a gente tem o equipamento, a gente tem suporte, né? A gente tem cursos aí que a gente consegue oferecer para poder dar uma capacitação técnica para o seu provedor, para o seu pessoal técnico, né, e evoluir a questão de melhorias do seu sistema, da sua rede, trazendo as novas features do equipamento para a sua rede. Bom, pessoal, muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.